Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Existe uma frase que diz: para o meu amigo tudo, menos a lei. E para o meu inimigo nada, nem a lei. E o que essa frase quer dizer? Eu vou começar um exemplo aqui falando do Lula. Quando o Lula estava para ser preso pela Lava Jato, eles não tinham provas para prender o Lula. E, inclusive, à época, se perguntou para o Dallagnol, que era um dos procuradores da Lava Jato, se não tinha provas, como ia prender o Lula? E a resposta do Dallagnol foi: a gente sabe que foi ele. E aí se percebia à época que eles queriam usar uma espécie de um código penal diferente, porque a intenção era, de qualquer forma, prender o Lula, com provas ou sem provas. A gente quer prendê-lo. Então se defendia à época que o Lula fosse preso a qualquer custo. Mas não tem prova, não importa. A gente quer ele preso. E agora o jogo se inverte. Então a primeira parte da frase cabe para o Lula. Para o meu inimigo nada, nem a lei. Eles não queriam usar o Código Penal brasileiro para prender o Lula. Eles queriam algo mais, eles queriam burlar essa lei para que o Lula fosse preso a todo custo. E a segunda parte da frase diz: para o meu amigo, tudo menos a lei. Essa frase cabe muito bem hoje para o Bolsonaro. Por quê? Porque hoje as leis brasileiras, eles não querem que elas sirvam para o Bolsonaro. Então, para o Bolsonaro, eles querem criar novas leis. Eles querem criar meios de que a lei brasileira não sirva para ele. Como se ele estivesse acima do bem e do mal, ou como se ele estivesse acima da lei. Eles querem criar a lei da anistia, que é inconstitucional, mas eles querem criar. Eles queriam mudar a lei da ficha limpa para beneficiar o Bolsonaro. E para piorar a situação, a defesa do Bolsonaro entra com um recurso para que Bolsonaro não seja julgado pela primeira turma, que vá para o pleno do STF. Mas se for julgado pela primeira turma, eles pediram que 3 ministros sejam considerados impedidos. Essa segunda parte da frase serve para o Bolsonaro. Para o meu amigo tudo, menos a lei. Então, eles querem tudo para o Bolsonaro, mas a lei brasileira não serve para ele. Por quê? Porque a primeira turma do STF, ela é composta por 5 ministros. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas não custa explicar. A corte, ela é composta por 11 ministros. Então você tira o presidente, hoje, Luiz Roberto Barroso, então você fica com 10 ministros. E esses 10 ministros são divididos em 2 turmas. A primeira e a segunda turma. E a primeira turma, onde está Alexandre de Moraes, é a primeira turma que terá a incumbência de julgar o Bolsonaro. Não somente julgar se aceita ou não a denúncia da PGR, como, uma vez aceita, julgar também se ele será preso ou não. Então essa é a incumbência da primeira turma. Agora, quem são os ministros que estão na primeira turma? É Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E a defesa do Bolsonaro pede que esses 3 ministros, Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sejam impedidos de votar. E sobre qual alegação? A alegação é que o Dino foi indicado pelo Lula e foi ministro da Justiça do Lula. Zanin foi advogado do Lula e também indicado pelo Lula. E o Alexandre de Moraes, segundo eles, é parte interessada no processo, porque ele está no meio dessas investigações. Então veja, eles querem de todas as formas dar um jeito de Bolsonaro não responder pelo que fez. E eu venho dizendo aqui, eles vão usar qualquer arma, qualquer uma. E qual que é o sonho de consumo
que esses 3 ministros não votem. Por quê, gente? Porque a chance de Bolsonaro ser julgado na primeira turma e ele tomar aí, no pior das hipóteses aí, um 4-1, mas pode estar vindo aí contra Bolsonaro, por exemplo, um 5-0, ser unânime. Então, o que é que já olha os advogados do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, os seus extremistas, aqueles que o apoiam? Eles estão vendo que nessa primeira turma não há muito para onde correr. Só que tem o porém. É essa primeira turma que vai julgar a denúncia, se aceita ou não. E caso seja aceita a denúncia, são eles que vão julgar se o Bolsonaro será preso e quanto tempo o Bolsonaro pegará de prisão. E a gente já vem dizendo aqui que se os executores lá do 8 de janeiro eles estão pegando 17 anos, o que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro e a alta cúpula que trabalharam para tentar esse golpe de Estado? A chance de pegar a pena máxima é grande. Pode chegar aí a 28 anos de prisão. Isso se a turma não entender que existem agravantes. Muita gente aí diz que pode chegar a 43 anos de prisão. Outros até falam em 50. Enfim, Bolsonaro poderia pegar uma pena pesadíssima. E aí, por todos esses motivos que eu estou elencando aqui, é quando eles vão tentar, de todas as formas, fazer com que Bolsonaro não responda por isso dentro da lei. Mas não existe escapatória para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não está acima da lei. Ele não está acima do bem e do mal. Inclusive, os seus extremistas têm uma visão completamente distorcida da realidade. Porque o Bolsonaro não somente tentou o golpe de Estado, como deixou as provas e os rastros para todos os lados. Com vídeos, com mensagens, com conversas de celulares, enfim. Por ele não estar acima da lei, como querem os seus extremistas. Eles querem a todo custo dizer que Bolsonaro está acima da lei. Como se não existisse um tribunal que tenha competência de julgá-lo. Ou que o STF não serve para julgá-lo. E aí o que é que eles alegam? Que esse tribunal não é técnico, é político. Como se alguém desse tribunal precisasse agir politicamente, quando ele deixou as provas para que eles atuem tecnicamente. Então as provas estão aí. Então não há uma questão política aqui, uma questão técnica. Não há nenhum tipo de perseguição. O que existe é Bolsonaro que terá que responder por essa tentativa de golpe de Estado. Então, o que eles querem é criar um código penal diferenciado para o Bolsonaro. Só que nesse caso, para livrá-lo. No caso do Lula também, é como se quisesse criar um novo código penal, mas para condená-lo. Então, essa tática de vocês, da defesa, que está fazendo o jogo dela, não vai dar certo. E eles não conseguem agir tecnicamente. Por quê? Porque tecnicamente não existe defesa para o que Bolsonaro fez com todas as provas que estão aí. Então é claro que quando você pede o impedimento desses 3 ministros, é claro que seriam negados. Porque não há motivo nenhum para que esses ministros sejam considerados impedidos. Não há. Ah, o cara foi advogado do Lula. Isso torna suspeito de alguma coisa? E o que o Lula tem a ver com os processos do Bolsonaro? Ah, o outro foi ministro da Justiça do Lula. Hoje ele é ministro do Supremo. Isso o torna suspeito? Ou Alexandre de Moraes, o tal do punhal verde e amarelo. Eles queriam eliminar Lula, Alckmin, e no meio estava Alexandre de Moraes. Isso torna Alexandre de Moraes suspeito?
Então, se for assim, basta você ameaçar um juiz, qualquer um, que aí você afasta esse juiz do caso, porque você diz, é suspeito, é parte interessada no processo. Não faz sentido. Então, contentem-se, bolsonaristas e Bolsonaro. Bolsonaro será julgado pela primeira turma. E não há nada que ele possa fazer para mudar isso. Inclusive, o STF nega esse recurso de ser julgado no plenário. Então veja, todas as manobras que eles fazem para que Bolsonaro não seja julgado dentro das regras da lei, da Constituição. Mas isso não vai acontecer. Então eu quero terminar dizendo que a primeira turma virou a grande esperança do Brasil. Porque a primeira turma do STF pode nos libertar de Bolsonaro e sua turma. Pode, enfim, trazer ao Brasil uma esperança de que nós não teremos mais na política um Jair Messias Bolsonaro. Então, esperamos e depositamos hoje uma confiança muito grande de que a primeira turma fará o seu papel, que é colocar esses golpistas no banco dos réus e atrás das grades, que é onde eles merecem estar por terem atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições, contra a Suprema Corte. Então, que fique claro aqui, que as tentativas dessa extrema-direita e de parte do Congresso que está com Bolsonaro de criar um novo Código Penal para que Bolsonaro não seja julgado, não seja enquadrado na lei brasileira, não vai dar certo. Não vai dar certo a anistia, não vai dar certo a lei de ficha limpa. E também esses ministros não serão considerados impedidos. O processo corre normalmente. E Bolsonaro vai virar réu e Bolsonaro será preso. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho. Inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.